dando início à nossa penúltima aula de elementos básicos da pedagogia cristã. Estamos falando um pouco a respeito das pessoas que Jesus escolheu, né, como discípulos, as características que eles apresentaram no início dos seus ministérios. E o pastor nos mostra algumas deficiências na vida desses homens. Então, vamos fazer uma oração iniciando e continuar a nossa aula. Nós paramos no ponto de número 5, sobre ignorantes. Então, antes de tudo, vamos fazer uma oração. Gostaria que você fechasse os seus olhos, se você puder, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus eterno e soberano é o Senhor, ó Deus, para todo sempre. Tu és bendito no céu e na terra, meu Pai. Nós te glorificamos por mais um dia, por ter nos dado força para estarmos chegando até esse ponto dessa matéria, lhe pedindo ao Pai força e vitória a cada dia sobre nossas vidas, nos capacitando a compreender e a aprender, ó Deus, tudo que aqui foi ensinado e, acima de tudo, ó Pai, que venhamos a viver aqui, ó Pai, o que foi ensinado. Que o Teu Espírito esteja iluminando a cada um, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, sustentando nessa última etapa desse curso de teologia. Sabemos o quão difícil é, muitos param no meio da caminhada, mas até que os Teus servos têm seguido, ó Pai, de acordo com a força que o Senhor tem concedido a cada um. Continua fortalecendo, ó Pai, sustentando em nome de Jesus. Amém. Então, nós paramos no ponto de número 5, aí do segundo capítulo, que fala sobre ignorantes. Nós falamos a respeito de algumas coisas deficientes encontradas na vida desses apóstolos. Eles eram impulsivos, agiam de maneira impetuosa, eram pecadores, como todos os homens são, eram pessoas perplexas que viviam em dúvidas em relação a muitas coisas no ministério e na vida deles. Então, nós vamos falar um pouco sobre ignorantes. Este ignorantes aqui não tem a ver com a ignorância da pessoa ser ignorante na sua forma de agir, ou de viver, ou de falar. Isso tem a ver com a falta de conhecimento ou de reconhecimento de determinados ensinamentos de Cristo e posto em prática. Então, aqui tem a ver com essa ignorância das pessoas não aceitar ou não ter tido uma mudança ao aprender o certo e ter continuado naquela vida antiga. E então, essa parte aqui que o pastor coloca, que eles eram também pessoas ignorantes, é isso. Eles tiveram oportunidades de ter aprendido, passaram um período com Cristo, e mesmo assim eles foram capazes de ignorar por um período de tempo o conhecimento que Cristo lhes passou. Então, o pastor coloca aqui, assim, no primeiro parágrafo, assim, cá no finalzinho, seus discípulos provinham em maior parte de baixas camadas sociais e não da classe alta, e por isso não tinha aquele fundo cultural que soem ter os de classe mais elevada. Aí coloca assim, ideias ritualísticas da religião muitos prejudicaram, visto que as verdades espirituais se discernem espiritualmente. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, se você for observar a vida de cada um dos apóstolos, dos 12, eles eram homens simples, homens que, com exceção de Mateus e alguns entendem por Judas ter ocupado o cargo da tesouraria, e também por Judas ser da Judéia, ele sendo o único discípulo da Judéia, eram os únicos que tinham conhecimento a mais. Mateus, pelo fato de ser publicano, talvez o convívio dele com esse povo lhe levou algum conhecimento, ou até ele mesmo teria uma cultura um pouco melhor do que os demais. Mas se você olhar, Tiago e João, que eram irmãos, eram pescadores, homens simples, Pedro e André também eram pescadores, e inclusive até sócios de Tiago e João, eram homens simples, como Bartolomeu, como Tomé, é, os outros demais apóstolos, que o outro Judas, que era considerado como Judas, o Tadeu. Então você vai observar que eles eram homens simples. Marcos e Lucas não eram apóstolos. Se você vê, Lucas se converte no capítulo 16 de Atos, capítulo 17, melhor dizendo, e Marcos, ele era um discípulo de Pedro, então eles não eram apóstolos. Apóstolo que escreveu os evangelhos foi apenas Mateus e João, que eram testemunhos oculares de Cristo.
os outros dois não eram apóstolos e se converteu logo após morte e ressurreição de Cristo. Mas se você for observar pela vida dos 12, talvez até desses 70 que andaram com Cristo, eram homens simples, eram pessoas simples daquela época, pessoas que não tinham tanto conhecimento. E como eu já falei, irmãos, a religião naquela época, ela aparentemente era perfeita. Quando você observa a maneira que Jesus retrata a forma que os fariseus se vestiam, e mesmo eles e os saduceus, que eram já um grupo de um povo, uma elite mais importante em Israel, de governadores, de pessoas importantes, que fazia parte também da política em Israel, tinha um convívio maior com o povo de Roma, ou até mesmo com o rei Herodes, que mesmo que o rei Herodes não era um judeu legítimo, não era um judeu, na verdade, ele é da família dos idumeus, da descendência de Edom, mas possivelmente os saduceus, por eles ocupar essa parte política, por ser um povo mais importante, um povo com mais conhecimento, a religião ficou muito falida nessa época. Havia divergências teológicas grandíssimas no meio do povo, que inclusive nós falamos aqui a respeito de duas linhas teológicas Deixa eu bem contar, destacadas senhor, na época, eu tinha que ir no médico, que era pedi a linha para dirigir teológica de meu carro aqui Hillel lá no e a aeroporto. linha teológica de Shammai. Então, essas linhas teológicas, elas destacavam nessa época e a religião sofreu bastante. Se você observar, no capítulo 15 de Mateus, os religiosos da época eles tinham a tradição deles como mais importante do que a lei de Moisés. Você vê que o próprio Jesus diz assim: vocês invalidam a lei de Moisés por causa da vossa tradição. E hoje, para quem não sabe, esse Talmud, que já sofreu várias emendas, que é um livro de tradições judaicas, ele é esse livro que Jesus cita no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que teve início quando Esdra preocupou em fazer uma interpretação da lei para aquele povo que veio da Babilônia. Era um povo que não falava o hebraico, eles tinham apenas conhecimento do aramaico por ter nascido da Babilônia, perdeu a sua língua hebraico, só os sacerdotes conservaram a língua e Esdra era da linha sacerdotal. Então, Esdras se preocupou em fazer uma cópia da lei, porém, era chamado pelo. O Neemias chama essa parte que ele faz de Targums, que eram os Targumins, que era uma interpretação da lei em aramaico para que o povo pudesse entender. E essa suposta tradução da lei, interpretação da lei, que segundo os judeus chamam de Guemará, isso veio eles guardaram esses escritos e depois foram fazendo emenda dele até que veio dar o nome de Talmud. No início era o livro das tradições judaicas, depois virou Talmud. Hoje já é um compêndio com mais de 14 volumes. Cada época que surge um rabino com um pensamento diferente, uma interpretação diferente, eles agregam isso no Talmud, e o Talmud vem sofrendo bastante emendas. E se você olhar hoje, se você conversa com qualquer judeu ortodoxo ou qualquer linha judaica, seja reformista, cabalista, eles vão te dizer que o Talmud é é, a lei oral de Deus, que antigamente não era permitida ser escrita, foi permitido só depois do século VII, para que ela não, melhor, depois do século II, para que ela não ficasse perdida. Então, tudo para você ver que as coisas não batem. Então, nesse período de Cristo, a religião ela era bem falida. E esses apóstolos eles não tinham nenhum interesse pela religião. Eles eram considerados religiosos, eu vou dizer como hoje no Brasil. Toda pessoa que, ao ser criança, se batiza para a igreja católica, ele fala que é católico. Então, aquele povo nascia dentro do judaísmo por ser judeu, e ele simplesmente cumpria partes da lei e se julgavam religiosos. Iam ao sábado à sinagoga, ouvia a lei e voltava para casa. Como nós podemos dizer nos dias de hoje no Brasil, que as pessoas vão aos domingos na missa, ouve todos aqueles aparatos da missa, aquela reza, aquela coisa que está ali em um folheto, e passa por aquilo e volta para casa. Por que também não dizer nas igrejas evangélicas, que as pessoas costumam ir aos domingos, aqueles que vão só aos domingos, tem outros que cumprem, graças a Deus, todo o schedule da igreja com um propósito verdadeiro de adorar o Senhor, mas tem uns que vão simplesmente com o intuito de. Está dando algum problema na minha câmera?
Está? Mas Ismão, estão me ouvindo? Estou? Estou ouvindo, mas a imagem sumiu agora. É, que eu estou percebendo aqui que está entrando a imagem do Elvis. O Elvis estava entrando na minha câmera. Voltou agora. Tudo normal. Então, essa questão dos discípulos na época, eles viviam essa mesma rotina que sempre vem repetindo no meio do povo. É, como aconteceu no período das trevas, no período da Igreja Católica, hoje tem acontecido no meio evangélico, que muitas pessoas vão na igreja simplesmente por ir, vão aos domingos na igreja, cumprem ali o seu momento na igreja sei lá, de estar presente ali, tipo, marcando presença, mas não tem interesse de cultuar a Deus, eles vão e voltam da mesma forma. Aí, às vezes, volta colocando defeito no culto, porque as pessoas esqueceram que culto é nós que levamos o culto para Deus e já saímos de casa, na verdade, o nosso culto já começa em casa. E esse período dos discípulos, como o pastor mostra aqui, essas verdades espirituais, elas ficaram esquecidas. O povo não tinha esse discernimento espiritual nesse período de Cristo. Então, tudo que Cristo ensinou para os discípulos foi algo novo, porque aquela rotina que eles viviam dentro da sinagoga, daqueles pensamentos farisaicos, daquelas imposições de coisas sobre ele, aquele cargo, aquela carga que eles colocavam. Jesus fala no capítulo 23 de Mateus que eles colocavam uma carga muito pesada sobre o povo e eles mesmo sequer preocupavam em mover essa carga. Eles assentavam na cadeira de Moisés. Quando fala sentar na cadeira de Moisés, segundo alguns estudiosos, existia na sinagoga uma cadeira chamada cadeira de Moisés. Por quê? Se os irmãos leem Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou no deserto, quando Jetro, sogro de Moisés, encontra com Moisés, ele fala para Moisés: você está sentado julgando o povo. Por quê? Moisés ele explicava a lei de Deus e julgava as coisas que o povo trazia para ele sentado. Isso dava o direito de autoridade. Então, esses fariseus colocavam a cadeira e se assentavam nela dentro da sinagoga para julgar o povo. É por isso que todas as coisas que o Papa ele dita e fala que é algo que Deus está mandando, ele fala no latim como ex cathedra, ou seja, é ordem vindo da cadeira. Ele se assenta e promulga aquela lei de maneira que aquela lei passa a ter, segundo eles, autoridade divina, mas nós sabemos que não tem autoridade nenhuma vindo da boca do Papa. E nesse período dos fariseus, eles faziam a mesma coisa. Então, a religião veio a tomar conta da vida desses discípulos e de todos o povo da época, fazendo com que eles criassem uma casca de padrões, de costumes, de regras daquela época, mas não conhecia a questão espiritual. E o pastor mostra aqui que eles viviam numa questão ritualística da religião da época. Ele simplesmente cumpria um ritual sem ter interesse em conhecer aquilo que era espiritual. Quando nós vemos Jesus, Jesus vem pregando algo completamente diferente, ele vem trazendo questões espirituais, vem trazendo questões que mudam no interior e não que mudam no exterior. O estereotipo é muito fácil ser mudado. Por exemplo, nos anos 80, a maneira que a Assembleia de Deus era muito rígida com a forma dela agir, mais para as mulheres, para os homens era muito fácil, era só andar com a barba feita, podia ter bigode, não ter barba, cabelo cortado sem ser surfista e andar de calça sem ser de camiseta regata. Então, para eles estava perfeito. Para as mulheres, as coisas apertavam mais, era cabelo, era saia comprida e muitos outros aparatos que eram exigidos. Então, para eles estava bem. E eu já ouvi, irmão, da boca de irmãos assim, que se você guardasse tal RI da igreja, você era salvo. Então, como que a salvação é pelas obras, é a religião das obras, onde nós fazemos, nós damos uma mão para Deus para nós sermos salvos. Quando, na verdade, a Bíblia deixa bem claro, e a teologia bíblica mostra que a salvação é pela graça, que nós não temos como fazer nada para ser salvo. Tudo que nós tentamos fazer só nos afasta de Deus. Essa é uma realidade. Então, a salvação é pela graça, é Deus que veio até nós, é o Espírito Santo que nos convence. E nesse período, esses discípulos eles ignoravam essas verdades espirituais. Então, essa falta de conhecimento que esse povo tinha na época e que muitos têm hoje, acaba trazendo um conflito na igreja. Aí o pastor coloca mais assim, ó,
Forte exemplo dessa incompreensão vemos no que respeita ao que Cristo lhe ensinou sobre a natureza do reino. O discípulo continuava a esperar o reino temporal que se baseasse no poder material. O que é que o pastor está querendo dizer com isso? Ele está mostrando o seguinte: desde o Antigo Testamento já havia sempre vindo um ensinamento a respeito da chegada de um reino. E esse reino era prometido através da descendência de Davi, que viria um rei, e esse rei assentaria no trono de Davi, como está em todos os profetas. Os profetas sempre falam que nunca faltaria rei a Davi, que Deus estaria edificando um trono eterno ao rei vindo da descendência de Davi. E, acima de tudo, ele falava a respeito de um reino que viria, esse reino dos céus, esse reino de Deus. E isso despertou nesse povo o interesse, porém, de um reino aqui nessa terra. O que ele esperava? Ele esperava um Jesus, ou seja, um Messias, que viria sendo poderoso como Davi, que lutaria as guerras dele, tiraria o Império Romano do governo, quebraria o jugo romano e eles seriam livres, como Davi fazia constantemente, em entrar e guerrear, derrubar reinos, vencer e sair vitorioso, acabar com vários reinos e sempre sendo vitorioso. Essa era a esperança deles. Porém, Jesus veio libertar a alma do homem. E não é algo material. Ele veio tirar o homem das trevas, tirar o homem do poder do diabo, tirar o homem do poder do pecado. Esse era o que era a preocupação de Jesus. E os discípulos entenderam que o reino era material. Aí o pastor tem que colocar um exemplo aqui do pedido da mãe de Tiago e de João, para que eles pudessem assentar ao lado de Cristo no seu reino, porque eles tinham a imaginação de que o reino de Cristo seria implantado aqui nessa terra, naquele período, e não que seria um reino espiritual. Jesus morreria, ressuscitaria, trazendo vitória e libertação a todos os homens. Aí coloca mais assim embaixo no último parágrafo. Vê-se claro, igualmente, que Jesus não foi compreendido quanto ao que lhes ensinou acerca da ressurreição, tanto sua como nossa. Contanto lhes houvesse dito que ressuscitaria ao terceiro dia, ninguém esperou tal acontecimento. Pelo contrário, ficaram surpresos com a ressurreição de Jesus. Então, o que o pastor quer mostrar é que até concernente o que Jesus mais falou com eles a respeito da ressurreição, que ele morreria, mas ressuscitaria, eles não tiveram esperança. Isso é uma verdade. Você vê que todos eles tomaram um rumo contrário. Somente as mulheres foram ao sepulcro pela manhã. Quando elas vieram e falaram assim que Pedro e João resolveu ir ao sepulcro para ver se realmente aquilo tinha acontecido, e conforme o próprio João escreve no seu evangelho, por ele ser mais novo, ele conseguiu correr e chegar mais rápido ao sepulcro, e ao chegar no sepulcro, ele percebeu que realmente aquilo tinha acontecido. Nós vemos a dificuldade que Tomé tinha para acreditar na ressurreição. Os dois discípulos no caminho de Emaús nem sequer reconheceram a Cristo. E se você observar, eles ainda falam assim, ó, eles não conhecem a Cristo como, eles não reconhecem a Cristo como Messias. Eles falam assim, você é peregrino aqui em Jerusalém, você não ouviu falar de Jesus, que era grande profeta, poderoso em obras? Eles não chamam ele de um Messias, ou de um enviado de Deus, ou o próprio Deus chamou ele de um grande profeta, poderoso em obras. E quando Jesus caminha com eles, eles não reconhecem Jesus como alguém que havia ressuscitado. Eles ficam ali batendo papo com Jesus todo o tempo, porém não entendem que Jesus. E eles até disseram assim: ó, é certo Falar que para ele. algumas mulheres disseram. Alguém falou alguma coisa? Sim. Seu áudio está disparado, está acelerado. Áudio? Melhorou. Parou. Seu áudio não, a câmera. Desculpa. A câmera, eu não sei o que está acontecendo com a câmera. Parou agora, parou. Obrigado. Agora eu vi que ela parou, eu não estou entendendo por que ela está assim. Se aconteceu alguma coisa que só pode ser do Zoom, porque não está. Minha câmera está normal. Eu até chequei a câmera aqui, que na hora que eu liguei aqui, não entendi. Então, tipo assim, os próprios discípulos no caminho de Emaús, eles não reconheceram a Cristo. Eles até falaram, é certo que algumas mulheres até disseram que ele ressuscitou. Então, para os irmãos ver que a imaturidade neles, a capacidade de ignorância que eles tinham de aprender o que Cristo falou, foi muito grande. E hoje, irmão, não é diferente. Muitas pessoas não têm essa capacidade de discernir as coisas espirituais. São ignorantes concernente a isso. A câmera acho que deu problema de novo. Deixa eu ver aqui, meus irmãos.
É isso aqui. Câmera, deixa eu tentar achar aqui o que está acontecendo com essa câmera. Eu não sei, meu irmão, o que está acontecendo com essa câmera, para falar a verdade. Está dando problema e eu não sei o que aconteceu com a câmera. Cá no final, o pastor diz assim: a despeito da clareza do pensamento de Jesus e da vivacidade com que o expressava, os seus discípulos mais brilhantes e mais interessados deixaram de apanhar todo o seu sentido. Creio não ser exagero afirmar que, durante todo o seu ministério, Jesus de contínuo se sentiu desapontado ante a inabilidade e a vagarosidade demonstrada pelos discípulos em compreender as verdades que ele ensinava. Se isso se deu com Jesus, não devemos ficar admirados de que aconteça também conosco. Assim como ele jamais se sentiu desanimado por isso, também nós, como mestres, nunca devemos nos desencorajar, mas avançar pacientemente como ele fez. O que o pastor quer mostrar é que ele acredita que Jesus pôde se sentir desapontado com os seus apóstolos, com os discípulos que ali estavam com ele, pela incredulidade deles, pela capacidade de não absorver os ensinamentos. Você sempre vai ver os discípulos perguntando a Jesus a respeito das parábolas, o que Jesus queria dizer concernente aquilo. Chega um momento que eles até falam coisa com coisa lá, que Jesus vai falar a respeito do fermento dos fariseus, eles chegam a questionar entre eles, você estava falando porque eles não haviam comprado pão, e tantas outras coisas. Jesus tem que explicar e até chega, às vezes, ser duro com eles. E o que o pastor quer mostrar é que nós, como ensinadores, o muito que, seja na escola bíblica, no estudo bíblico que você está dando, que parece não haver interesse de alguma parte, de alguns, nós não devemos desistir. Nós devemos sempre continuar ensinando, preocupando em passar o melhor, em dar o melhor de nós, isso aí. Nunca pensar assim, o povo lá não tem interesse, eu vou levar qualquer coisa, nem vale a pena eu estudar. Porque, infelizmente, irmão, tem pessoas que pensam assim, já que o povo não tem interesse, não vale a pena eu dedicar bastante, estudar, para poder levar um conteúdo bom para eles, porque eles não têm interesse mesmo. Mas a realidade, primeiro, quando nós estudamos para levar um conteúdo bom para a igreja, a primeira coisa é que nós aprendemos. Nós estamos ali dedicando e aprendemos a respeito daquele assunto, vimos o quanto é importante e preocupamos em passar para a igreja. Agora, se o povo lá não quer ouvir ou não está interessado, uma coisa não vão ter como se desculpar diante de Deus quando Jesus voltar e, por falta de prestar atenção no seu ensinamento, eles acabaram não sendo arrebatados e chegar diante do juízo final e ter que passar vergonha e ser condenado ao lago de fogo pelo fato de não ter interessado nos seus ensinamentos e ter apartado do mal. Então, nós não podemos desanimar. Temos que estar sempre ensinando, sempre dedicando o ensino, preocupando em passar o melhor para a igreja, cuidar melhor da igreja. E diferentes, tem pessoas ali desinteressadas, tem aqueles que nem vão. Se tiver 5 ou 6 na igreja, irmão, vale a pena ensinar, pelo menos 5 ou 6 estão interessados em aprender. Eu falo isso, irmão, porque nós vivemos numa época onde as igrejas, as pessoas não têm interesse de ir em questão de estudo bíblico ou uma escola bíblica. Tem igreja aqui na América que nem escola bíblica, estudo bíblico tem, é só culto. É culto de domingo a domingo, é aquele culto que é só barulho, ou é só cantarola, o pessoal não tem pregação, quando tem são mensagens motivacionais, ou onde o homem é o centro de tudo, os hinos são hinos triunfalistas, e esse tipo de coisa. As pessoas empolgaram com o culto, parece que eles brincam de fazer culto, coisa que o pessoal, quando era criança na Assembleia de Deus, fazia. Eles brincam hoje, depois de adulto, de fazer culto, sem interesse. Agora, a realidade é, se a igreja não tem um estudo bíblico e o povo vai, não importa a quantidade de pessoa que vá. Se está na nossa mão essa área do ensinamento, que ensinamos com verdade, que ensinamos com afinco, e preocupado com aquelas poucas almas que estão ali interessadas a aprender. Não importa os que não vão, não importa se o povo que vai lá em grande número também não está interessado, porque, infelizmente, não existem pessoas na igreja que
eles não têm interesse no ensinamento. Se alguém está ali interessado, ele está até tentando tirar a atenção da pessoa, mas uma questão é, o pastor mostra aqui que do mesmo jeito que Jesus ele pode ter tido essas dificuldades, nós também vamos ter. E nós não podemos desistir. De forma alguma podemos deixar o nosso ministério porque tem pessoas que estão desinteressadas. Vamos ensinar a verdade, falar o que Deus mandar falar e deixar bem claro que o que Deus te passou, você está passando. Se eles não querem aprender, aí nós já não podemos fazer nada. E, acima de tudo, nunca, nunca deixar de falar aquilo que Deus colocou em nossos corações. O número 6 fala cheios de preconceitos. Nós sabemos que preconceito é você ter um conceito antes das coisas. E isso acontecia também entre os discípulos. Eu vou pegar só aqui embaixo, aqui, quando no segundo parágrafo, Jesus, o pastor coloca assim: João abrigava dentro de si tais preconceitos, que não admitia que pessoas fora do seu grupo expulsassem demônio e fizessem o bem. No Evangelho de Mateus, nós vemos que os discípulos chegaram diante de Jesus e João aborda Jesus e fala assim que ele viu alguém expulsando demônio no nome de Jesus, mas eles não seguiam aquele grupo de Jesus. E ele falou, e nós o proibimos. Aí Jesus falou assim, por que vocês o proibis? Aquele que comigo não ajuda se espalha, e quem não é por nós é contra nós. Então a ninguém proibais. Jesus deixou bem claro que eles não poderiam fazer isso. E eles fizeram. Então, o que eu tiro de lição aqui, irmãos, é quando nós, às vezes, achamos que é só nós que temos que ser usados por Deus. Os irmãos, eu não sei se os irmãos que já leram aquela passagem do rei Acabe e o rei Josafá, quando o rei Acabe manda, ele convida Josafá para ir com ele a Ramote de Gileade para que eles pelejassem e ali eles lutassem contra aquela cidade para reconquistar a cidade. E o rei Josafá falou: eu vou, vamos sim, mas vamos consultar o Senhor primeiro. Então o rei vai lá e manda chamar todos os profetas que eram comprados por ele, e os profetas vêm, começam a profetizar, falar que ele podia ir, que Deus daria vitória. Um pegou um chifre e falou assim: assim como esse chifre o Senhor vai te usar para destruir as nações e tal coisa. O rei Josafá, não satisfeito com aquilo, achando que aquilo era muita lorota, virou e falou assim: não tem mais algum profeta aqui que nós podemos consultar, não? O rei Acabe falou para ele: ó, tem um profeta aqui, mas ele nunca fala bem de mim, ele sempre fala mal. O rei Josafá, como era crente, deve ter imaginado: esse aqui é bom. Esse profeta que é bom. Apesar que hoje em dia os profetas que é bom para o povo é aquele que promete, que só tem promessa de bênção, que é só porta abrindo, é só janela abrindo, é jarro descendo, é azeite, é mais um monte de coisa. O profeta que chega e fala, toma vergonha na cara e entra na brecha, esse não é bom, não. E hoje ainda um profeta desse a pregar na igreja aí, não são poucas igrejas que aceitam a mensagem assim. Estou falando também aqui na América. O Brasil, como tem muitos anos que eu não vou ao Brasil, eu não sei, mas eu já ouvi falar que lá não está muito diferente também, não. Se a pessoa chegou pregando a verdade e mostrando que o pecado precisa sair da igreja, está tendo problema. Porque se o pecado sai muita gente que sustenta a igreja financeiramente. Aí os pastores ficam meio que com raiva. Então é complicado. E o rei Josafá, como ele era um bom crente, falou: então manda chamar ele. Aí chamaram Micaías. E o camarada que foi chamar já veio tentando comprar Micaías. Falou: ó, todo mundo falou dessa forma para o rei. Chega lá, segue a linha, fala do mesmo jeito, segue o fluxo. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, tudo que o Senhor me mandar, isso falarei. E ele foi falar, quando ele falou assim: olha, eu vi o rei e todo Israel disperso. E quando eu vi um trono colocado sobre a terra, e um espírito chegou diante do Senhor e disse que ele seria um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E de repente saiu um rapaz lá do meio do povo e deu um murro na boca do profeta Micaías. E ele disse assim: por qual caminho passou o Espírito de Deus sobre mim? Ou seja, resumindo, Deus não deixaria de me usar para te usar. É isso que ele queria dizer. Que ele seria usado primeiro, a oportunidade era dele de ser usado. Então, que o profeta Micaías, ele não estava sendo usado porque Deus não deixaria de usá-lo para usar o profeta Micaías. E eles mandaram prender o profeta Micaías e disse que era até que ele voltasse, era para sustentar ele com água e pão de dor.
O profeta Micaías olhou para o rei e falou: se tu voltares da guerra, Deus não falou na minha boca. Diz a Bíblia que estava peleja lá, aquele negócio meio morto, ninguém acontece nada, e de repente tinha um soldado lá que estava doido querendo soltar uma flecha e jogou a flecha para o alto. A flecha para o alto, irmão. Eu não sei se os irmãos já viram como que era uma armadura de um soldado na época. Ela só era do lado, que ela tinha o lugar de amarrar. Ela só era aberta de um lado. E Deus pegou aquela flecha e guiou do lado onde estava o lugar de amarrar, que era do lado perto do coração, e fez com que a flecha entrasse ali e matasse o rei Acabe. Então é para os irmãos verem como são as coisas. Deus cumpriu a palavra dele, mas o rapaz, suposto profeta, ele chegou a dizer que não, que o Espírito de Deus não poderia usar Micaías, tinha que usar ele primeiro. E nós vemos isso também na vida de Josué, quando algumas pessoas estavam profetizando, e ele foi até Moisés e disse para Moisés que viu umas pessoas profetizando, que era para Moisés proibir. E Moisés falou: quem me dera se todo Israel fosse profeta. E isso é maravilhoso. Nós pegamos esse exemplo de Moisés, que nós, irmãos, eu sempre falo na igreja, quem me dera se todos fossem ensinadores, se todos fossem pregadores e profetas de verdade. Porque tem pessoas que começam a crescer no ministério e ele acha que só ele pode fazer, só ele deve fazer. E é isso que o pastor está mostrando, são preconceitos que João teve de ver essas pessoas que não seguiam a Cristo e sendo usado. Então, às vezes, nós pensamos que tem determinadas pessoas na igreja que nós queremos colocar cerca para o Espírito Santo, falar que o Espírito Santo não usa essas pessoas. E uma das coisas, irmão, que eu sempre falo, nós que estudamos teologia não somos melhores do que aqueles que não estudaram, do que aqueles que não estão estudando. É claro que eu sempre falo que se uma pessoa tem a oportunidade de estudar, está novo, tem um ministério, ele deveria entrar num curso teológico, aperfeiçoar seu ministério. Eu admiro como eu vivi com pastores da antiga, que eram homens que, como vou colocar a linguagem bem simples, eles venceram na raça. Eles foi homens que, com a Bíblia apenas, tinham dificuldades com livros, não tinham acesso a livros, não tinham acesso a curso teológico, eram homens de oração e com conhecimento simples que eles tinham, mas eles pregavam debaixo da unção. Pessoas assim eu admiro. Hoje, nós que temos a oportunidade de frequentar uma escola, irmãos, é inaceitável um obreiro hoje que não quer estudar. É inaceitável. Ele tem um ministério e ele não interessa em fazer um curso, como eu já ouvi de vários falar que curso de teologia é perder tempo, que teologia, eles até falam que, eles na verdade não sabem nem o significado da palavra teologia, mas criticam e fala que o pregador só quer pregar teologia. Irmãos, teologia é falar de Deus, então todo mundo que fala de Deus, ele está fazendo teologia. Ele tá teologando, não tem como nós falarmos de Deus sem teologar. Então, a pessoa querer. Aí, quando nós entramos num curso teológico, nós estamos nada mais do que nada menos aprendendo a colocar as coisas numa ordem cronológica, para que nós possamos estudar e organizar o nosso conhecimento. É só isso, teologia é só isso. É conseguir organizar o nosso conhecimento em relação à Bíblia, em relação à questão histórica e filosófica de que a Bíblia retrata e de que a história do cristianismo retrata. Esse é o nosso interesse como estudante de teologia. Nada mais do que isso. Só que uma pessoa, irmãos, que às vezes ele não interessa fazer isso, ele fica preso ali a pequenos conhecimentos, porque às vezes ele não interessa nem estudar a Bíblia, que eu sempre falo, o primeiro parte da Bíblia. Se ele não tem interesse em estudar a Bíblia, ele não precisa ir para um curso teológico, porque vai fazer o que num curso teológico? Porque curso teológico a gente estuda a Bíblia. E se ele não tem interesse em estudar a Bíblia, ele não vai aprender nada. Então, a pessoa, irmão, que está na casa do Senhor, que tem um ministério, ele tem que fazer isso, tem que estudar, tem que dedicar. Porém, sabendo que ele não é melhor do que ninguém, ele não é mais do que ninguém, e tampouco querer limitar, falar que Deus não pode usar uma pessoa ali porque a pessoa não fez um curso teológico, que uma pessoa não pode ser consagrada a obreiro porque não tem um curso teológico. Então, isso não tem nada a ver. Nós temos que entender que nós não podemos ser preconceituosos com isso. E incentivar as pessoas que têm ministério, que ainda têm condição de estudar, a estar estudando. A estar estudando. Nós vemos aí, no curso básico, médio em teologia, nós temos uma irmã lá que tem 60 e poucos anos, e está lá estudando, tem 67 anos, e está estudando. Então, ela entendeu que nunca é tarde demais para ela estar estudando.
Então, nós vemos isso, não podemos desanimar por causa da idade. A pessoa está lá estudando, ela quer aprender, ela ainda fala que ela quer fazer até o mestrado em teologia. Ela não quer só fazer o bacharel, ela quer fazer o mestrado e tudo mais. Então, nós vemos o objetivo. E isso nós temos que entender que não nos torna melhor do que ninguém. O muito que você possa ter o conhecimento teológico, não desprezamos, irmão, que as pessoas que estão ali, que Deus usa, que é uma pessoa dedicada à obra de Deus, que está sempre na casa do Senhor, é uma pessoa de oração, uma pessoa de leitura da Bíblia. Ele pode falar errado ou não, mas se ele prega na unção, tem que ser respeitado. Nós não podemos ter esse tipo de preconceito. Aí o pastor mostra cá o número 7, instáveis, ou seja, pessoas sem firmeza, pessoas sem constância, sem estabilidade. Os discípulos eram assim, de acordo com o que o pastor mostra aqui. Ele fala: se os discípulos de Jesus se mostrassem dispostos a levar avante de modo fiel aquilo que houvesse entendido e recebesse tudo com a mente aberta, já seria coisa muito maravilhosa, mas assim não foi. Então o pastor mostra que se ele estivesse disposto a compreender e a receber com a mente aberta, seria maravilhoso. Porém, eles não fizeram isso, tiveram dificuldades. O bom é que o próprio Jesus disse que, quando o Espírito Santo viesse, capacitaria eles a lembrar daquilo que Jesus ensinou. E se Mateus escreveu um evangelho e João também, é porque eles lembraram de tudo que o Espírito Santo trouxe à memória a eles daquilo que Cristo ensinou. O pastor mostra: isso é verdade. Quanto aos discípulos daquele tempo, e também quanto aos nossos dias, muitos não tiveram coragem de abandonar outros interesses e encarar corajosamente as durezas e decepções naturais do caminho cristão. O pastor quer mostrar aqui, irmãos, que no mesmo que aconteceu naquela época, que o povo não foi liberto completamente para entrar no caminho de Cristo, aprender, renunciar completamente, hoje não é diferente. Se você olhar no capítulo 16 de Mateus, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O interessante é que Jesus não estava pregando para ímpio ali. Quando você olha o contexto daquela passagem, ele estava falando para os discípulos, para os 12 e os demais discípulos que ele seguia. Então, ou seja, parece paradoxal. Como que ele está falando para um pessoal que já seguia ele tomar a cruz? Supostamente eles já estavam carregando a cruz. Mas Jesus conhecia o coração deles, sabia que eles não eram libertos. Por isso que Jesus fala renunciar. Renunciar e despojar todas as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero, que parece ser bom para mim, para poder abraçar os vitupérios de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, assim, no capítulo 11, que pela fé Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e abraçou os vitupérios de Cristo. Os vitupérios quer dizer as vergonhas da cruz. Moisés ele não chegou a ver Cristo, mas ele já pela fé tinha feito isso, porque desde a salvação, desde o Velho Testamento, irmão, sempre foi pela fé de um Messias que viria. A salvação nunca foi pela lei no Velho Testamento, sempre foi pela fé. Então, Moisés, irmãos, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele deixou de ser herdeiro do trono de Faraó para servir a Cristo. E Jesus estava mostrando uma coisa: que se alguém quer servir a ele, tem que renunciar, tem que abandonar, tem que ser liberto e abraçar os ensinamentos, abraçar a doutrina bíblica, abraçar aquilo que ele deixou para nós, para poder servi-lo. Senão, nós não temos como. Não vamos tomar a nossa cruz. A cruz ali, irmão, fala cruz. Quando você estuda sobre cruz, das coisas principais da cruz é morrer. A cruz era um instrumento de morte naquela época. Ou seja, quem quiser seguir a Cristo tem que morrer por muitas coisas, e principalmente, às vezes, morrer literalmente. E isso ocorreu bastante no período dos primeiros séculos da igreja, até o século de número 3, com a chegada de Constantino ao poder, a fazer um decreto de reconhecer o cristianismo como uma religião verdadeira. Não foi ele que reconheceu o cristianismo como religião do império, como muitos falam. Constantino ele simplesmente reconheceu que o cristianismo era uma religião verdadeira. Por a mãe dele ser cristã, ele converteu, eu particularmente acredito que ele converteu de verdade. Quem reconheceu o cristianismo como a religião do império foi Teodósio, e não Constantino.
Não foi Constantino. Mas Constantino, ele acabou com a perseguição. Mas antes disso aí, irmãos, é, é só você comprar aquele livro, a história dos mártires, escrito por John Fox, que era um puritano. Você vai ver ali a quantidade de cristãos que morreu no Coliseu de Roma. Não sei se alguém que já leu o livro As Catacumbas de Roma. Eu li esse livro no Brasil. A quantidade de cristãos que viviam de maneira subterrânea, com medo do império, fugindo do império, deixando mensagens escritas nas paredes de forma que eles não tinham como ler, só os cristãos tinham como ler, através de enigmas e outras coisas. A perseguição que existiu sempre existiu com os cristãos, até desde de Teodósio, até a entrada do Papa no poder, que foi em 602, no século VII depois de Cristo, a igreja passou a perseguir novamente os cristãos. E a igreja tomou um rumo contrário. Aquelas pessoas que se destacavam como bom crentes, que só existia uma igreja nessa época, se destacavam como alguém contrário aos ensinamentos da igreja, eles eram perseguidos e mortos. Então, se você for observar, os cristãos, eles tomaram a cruz literalmente, eles tomaram a cruz de verdade e amaram a Cristo. Jesus ter carregado uma cruz, apesar que os discípulos fugiram, ficaram de longe, só João que seguiu até o Calvário, eles entenderam o que era realmente tomar a cruz. Eles viram o quê? Porque eles conheciam a história da cruz. Eles sabiam que a cruz foi um instrumento de tortura criado pelos persas e aperfeiçoado pelos romanos, de maneira que a morte de cruz, segundo alguns estudiosos, era a pior morte que existia, pelo tempo que a pessoa ficava ali, pregada em uma cruz, com seu corpo estendido ali. Então, era algo torturoso para a pessoa daquela época. E o pior, quando Jesus fala tomar sua cruz, era a vergonha de você carregar o instrumento da sua própria condenação. Sem contar que a própria Bíblia dizia que maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Então, tudo isso era vergonhoso. Mas Jesus mostra que se os discípulos eles querem ser maduros espiritualmente, querem ter constância também, ele tem que tomar a sua cruz, tem que ser firme, tem que compreender o evangelho, tem que abraçar o evangelho, não pode ficar variando de evangelho como o povo de Gálatas. O apóstolo Paulo fala que estava impressionado como eles conseguiram mudar de um evangelho para o outro com tanta rapidez, mudar de uma doutrina para outra com rapidez extraordinária. O apóstolo Paulo teve nas igrejas da Galácia, que era uma região, e ali, ao pregar, ele implantou várias igrejas ali. E o povo esqueceu com muita rapidez do evangelho verdadeiro, como muitos têm feito hoje. Esquecido do evangelho verdadeiro e passado a abandonar a cruz, trocando a cruz por tantas coisas hoje, do evangelho tão barato, aonde esse evangelho que não te faz mais cobranças de santidade, não te faz mais cobranças de compromisso, cobrança de carregar uma cruz e passar a viver um evangelho, vamos dizer, como dizia o grande pregador Caio Fábio, um evangelho açucarado, um evangelho que mostra um Deus de amor, que ele concorda com o pecado do homem, que o homem pode viver tranquilo, sem essa dificuldade, sem esses problemas. Então, esse tipo de coisa não é tomar a cruz. Aí o pastor diz mais aqui: bom número de gente se apresentou para seguir o mestre, mas logo esfriou seu entusiasmo e o deixou. Jesus não podia retê-lo. Isso, irmãos, ocorre com muitas pessoas. Elas abandonar aquele primeiro amor, ou abandonar quando elas percebem o quão tortuoso é o caminho, eles passam a abandoná-lo. Jesus ele mostra na parábola do semeador 4 tipos de solo que a semente caiu. E uma delas foi que o solo caiu em terra seca, aonde muito rápido cresceu, mas não tinha raiz e morreu. Assim são muitos. E outros foram sufocados que caiu entre espinhos, foram sufocados pelos problemas, pelas dificuldades, abandono por não conseguir carregar a sua cruz. Então, nós temos que ser pessoas maduras. Se vamos ser discípulos de Cristo e, acima de tudo, ser representantes deles aqui para fazer discípulos, temos que ser maduros, temos que abraçar essa cruz, ter uma conversão completa a Cristo, uma fé sólida no Senhor, e não viver de maneira inconstante, de maneira sem firmeza, instável, pessoas que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está
Eu não estou dizendo, irmão, que nós não passamos problemas, somos atacados às vezes de todos os lados. Só que o cristão, irmãos, ele tem que fazer como o apóstolo Paulo ensina em Efésios 6, ele tem que tomar a armadura. E uma das coisas que faz parte da armadura é calçar os pés com o evangelho da paz. O interessante é que toda vida eu vi muitos pregadores falar que queria você anunciar o evangelho, não é anunciar o evangelho. Ele ainda manda você calçar os pés com o evangelho da paz. O que é calçar os pés com o evangelho da paz? Na época, a sandália, segundo os estudiosos, essa sandália ela continha alguns frisados embaixo dela para manter o soldado de pé em meio às neves ou lugar barrento. Então, ou seja, calçar os pés com o evangelho da paz é você ter o evangelho de Cristo em vida, porque ele te sustenta, ele te dá força para permanecer de pé, ele faz a sua fé aumentar, ele que vai te recordar que você deve continuar caminhando. Então, nós temos que ter o evangelho em nós. E por isso que ele chama de evangelho da paz, que em meio a alguns problemas ele vai te trazer paz, vai te recordar que existe uma eternidade nos esperando, vai te recordar que aquilo é só mais um dia mau, que aquilo vai passar, vai te recordar que Jesus prometeu que nunca vai te abandonar, e acima de tudo vai te recordar que nós teremos recompensa do nosso trabalho aqui. Então, isso é calçar os pés com o evangelho da paz, nós temos esse sustento pelo próprio evangelho de Cristo. Isso nos traz maturidade, nos traz firmeza, nos traz capacidade de permanecer de pé diante do Senhor. Irmãos, o capítulo de número 3, nós vamos pular já para o capítulo de número 3, que essa é a nossa penúltima aula, e nós vamos tentar adiantar um pouco aqui no capítulo 3, para que na próxima aula nós terminamos o capítulo 3 e partimos já para o capítulo 4. A nossa irmã perguntou a respeito do trabalho. Eu não lembro se o pastor colocou, irmãos, no grupo, mas eu vou ter que ver com ele a data certa. Eu não sei se ele falou para os irmãos, que ele me mandou um áudio, mas o áudio é muito comprido. E ele me deixou a data, mas eu não me recordo da data, que foi no início das nossas aulas. Então, eu vou ter que ver com ele de novo. Amanhã eu pergunto para ele. Hoje, na hora que eu terminar a aula, eu pergunto para ele qual vai ser a data do trabalho, da entrega do trabalho, para que nós ficamos cientes e todos possam. Como eu falei para os irmãos, se os irmãos já tiverem adiantado, já ajuda bastante você ter pego o trabalho, já ter adiantado a sua vida para que você não tenha muita coisa para fazer de última hora. Você possa ter respondido e quando talvez respondido tudo, não sei, para você ficar tranquilo, sem ter muita coisa em cima de você. No capítulo 3, irmão, o pastor mostra aqui o objetivo do ensino de Jesus. Qual o objetivo que ele teve em relação a isso aí? Aí ele mostra aqui, ó, uma das coisas que mais ajuda o nosso ensino é ter objetivos claros e específicos. Ou seja, nós não podemos ensinar aleatoriamente, nós temos que saber por qual razão estamos fazendo aquilo e ser específico em nosso ensinamento. Aí ele fala: muitos professores trabalham meses e meses sem objetivo definido, a não ser o de apresentar material que se lhe forneceu. Isso responde por muita incúria, vacuidade e falta de interesse. Ou seja, nós, irmãos, que vamos ensinar, temos que ter um objetivo. O nosso objetivo é estruturar através da palavra de Deus, aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós vamos fazer um plano de ensinamento, um plano de pregação, ou seja, de estudo, organizar para transmitir da melhor maneira e que essa pessoa entenda e venha ter objetivo na vida também, colocar aquele em ação para que ele possa aumentar a sua fé e fazer a obra do Senhor. E o pastor mostra que muitos professores, eles simplesmente preocupam em passar o material que está na mão dele. Por exemplo, como professor de escola bíblica, que aqui ele fala bastante a respeito do professor de escola bíblica. Irmãos, eu já participei de muita escola bíblica que o professor vai lá e só lê a lição. Ler, eu sei ler. Eu não preciso que alguém leia a lição para mim. Nós estamos ali para aprender, para tirar dúvida. Eu, particularmente, nem leio a lição. Do mesmo jeito que eu faço aqui, os irmãos, como eu já falei, os irmãos têm que ler em casa. Eu estou aqui para poder tirar dúvida e passar os pontos principais. Se eu for ler todo esse conteúdo que o pastor deu aqui, nós não vamos ter que ficar em mais do que 6 aulas. Teria que ficar em muitas aulas. Então, tem coisa aqui que ele colocou aqui para complementar para você aprender na sua leitura.
Mas o que eu preciso de passar é o ponto principal, o ponto-chave que ele quer passar. Da mesma forma, o professor, ele não pode simplesmente levar um material para os seus alunos de escola bíblica ou de um estudo bíblico, simplesmente, o estudo bíblico, na verdade, somos nós que preparamos. Mas o material, por exemplo, de escola bíblica, ele vem preparado. Então, você não pode chegar na sala de aula com os seus alunos, se é uma classe única ou se são classes divididas, simplesmente e ler o material para o povo. Lê, como eu já disse, todo mundo lê em casa. É suposto que os alunos de escola bíblica leem em casa. Hoje em dia tem muitos preguiçosos que nem leem em casa. Eu falo isso que de vez em quando na igreja lá de onde eu sou, alguns alunos, de vez em quando não, né? Quase sempre eles perguntam em qual lição que nós estamos. Então, se a pessoa te perguntou qual lição que é, e ele estando constantemente na escola, é porque não está preocupado, nem prestando atenção e nem estudando em casa. E nem em casa ele estuda. Ele não tem nem o trabalho de abrir lição para ver a data. A data que está lá marcando que a aula vai ser naquele dia. Nem esse trabalho está tendo. Então, como professor, nós não podemos seguir esse padrão. Não podemos simplesmente levar um material fornecido por nós e passar aquilo ali como sem objetivo, sem preocupação com o que estamos ensinando. Temos que ter afinco e esmero naquilo que nós estamos ensinando. E, acima de tudo, objetivo. Fazer com que os nossos ouvintes venham crescer espiritualmente, venham a conhecer o que é realmente a fé cristã, venham a entender os planos de Deus e principalmente o ministério que lhe é confiado. Ao pastor coloca o primeiro ponto: formar ideais justos, ou seja, nós devemos rejeitar outras coisas para pôr em foco aquilo que nós queremos de Cristo, ou que nós vamos fazer para Cristo, ou na obra de Cristo. Então, nós temos que ter um ideal justo, você focar em alguma coisa. Não podemos simplesmente ensinar ou estar ali aprendendo sem ter um foco em nada. Aí coloca aqui, ó, no primeiro parágrafo. Os ideais são, no mundo, a forças impessoais mais poderosas para a construção do caráter. Em grande parte, controla nossa conduta. A primeira coisa que o pastor mostra é isso. Os nossos ideais, o nosso foco nos ensinamentos é o que vai moldar o nosso caráter cristão. Ele trabalha de maneira que nós colocamos o foco naquele ensinamento, naquilo que está sendo passado, ou até mesmo na nossa dedicação à palavra do Senhor, colocamos foco naquilo ali, preocupamos em executar aquilo, pôr aquilo em prática em nossas vidas, para que o nosso caráter seja moldado na presença do Senhor. O segundo parágrafo, ele fala assim, ó, os resultados dos compromissos de 3 consagrados cristãos. Aqui ele dá um exemplo na questão do dízimo. Ele fala assim, ó, um deles pode achar que deve dar quanto a isso se sentir inclinado, e só dará quando o pastor mover a isso. Aqui o pastor está dando um exemplo de um dizimista. Ele está querendo dizer que alguns só pode, vai querer dar só se ele sentir no coração. É aquela história de eu não sentir de ajudar. Ele nunca vai sentir de ajudar. Tem até aqueles crentes que coloca a mão no bolso, quando ele tira assim, que fica a nota de 100, fala, está repreendido, Satanás, e volta o dinheiro pro bolso. E fala, Deus não tocou no meu coração para me ofertar, não. Então tipo assim, o pastor dando um exemplo desse, que fala que é assim que tem que ser. Aí ele fala, o segundo pode achar que deve pagar o dízimo. Nada mais, nada menos. Ou seja, é aquilo, $1.000 tem que dar 100. Seja qual for a sua renda, ele precisa de pagar, coisa que nós ouvimos bastante, eu vou pagar o dízimo. Aí ele fala, o terceiro pode achar que tudo pertence a Deus e que deve dar a Deus mais do que 9 décimos. Então, ele acha que tudo é de Deus, então deveria dar a Deus isso aí. Aí o pastor coloca assim o conhecimento apropriado é necessário ao viver. O exemplo que ele está dando essas 3 pessoas, ele mostra que cada um tem uma forma de pensar. Porém, nenhum tem o conhecimento certo. Eles têm simplesmente uma forma de pensar. E essa forma de pensar na questão que o pastor colocou do dízimo, que para mim é coisa muito básica do ensinamento da igreja, mas que cria uma certa confusão muito grande. Uns são extremistas demais, que chega até a dizer, principalmente no meio pentecostal assembleiano, que não dizimar é roubar.
chega até a dizer isso, que não dizimar é ser ladrão, baseado em Malaquias. Aí vão lá para o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e fala que o dizimista, o não dizimista não vai entrar no céu, porque ladrão não entra no céu, e faz a junção dos versículos. Inclusive, esse dia para trás, eu estava ouvindo a pregação de um pastor assembleano lá no Camboriú, e ele leu um texto. Desse texto ele foi lá para a China, da China ele voltou aqui para a América, da América ele foi para não sei aonde, depois ele caiu no dízimo, eu não sei como ele conseguiu cair no dízimo, e ele terminou a pregação dele falando de dízimo. Eu, na verdade, eu não entendi nada, eu fiquei igual aquele menino que faz meme dele aí no Instagram, no Facebook, lá um gordinho que fica observando, depois dá uma risada e fala que não entendeu nada. Eu fiquei daquele mesmo jeito. Mas eu falei, eu vou ouvir até o final para ver onde ele quer chegar. E ele, no final das contas, ele falou que quem não é dizimista é ladrão. E outros fala que não vai dar mesmo, porque ele não tem que dar dízimo para encher barriga de pastor, como que se pastores tivessem acesso a dízimo, se passasse realmente na mão dos pastores. Eu não vou negar que existem pessoas infiéis na igreja, que parece mais uma quadrilha do que igreja, nós não podemos negar isso, mas de forma alguma podemos generalizar. Tem homens de Deus sérios com as coisas de Deus, que organiza a finança da igreja e trabalha honestamente, nós sabemos que tem isso, e muitos que, na verdade, eu acredito que o número de pastores que são honestos é bem maior do que os desonestos. E existem aquelas pessoas que dão o dízimo porque foi falado que é para dar, então eu vou dar. O que o pastor quer mostrar é que nós temos que conhecer por que nós fazemos. Por que eu faço? Por que eu sou um dizimista? Por que, por exemplo, eu anuncio o evangelho? Simplesmente porque está escrito em todo mundo pregar o evangelho? Por que eu quero ser um professor de escola bíblica dominical? Esse é o que o pastor está falando. Nós temos que ter objetivo, nós temos que ter foco, nós temos que entender por que nós estamos fazendo a obra de Deus. E não simplesmente fazer coisas por fazer. Porque quando nós fazemos não por fazer, vou colocar um exemplo da escola bíblica. Quando nós estamos dando uma escola bíblica simplesmente por dar, nós não temos interesse daqui, não temos um foco, não temos objetivo, a primeira crítica que nós tivemos, vamos desistir. Vamos falar, não, estão me criticando, eu não vou fazer mais. Agora, por exemplo, se eu tenho objetivo e me criticou, eu falei, não, eu vou melhorar naquilo ali. Se o irmão não concordou com o meu ensinamento, mas você tem certeza que você está certo, você não vai perder seu tempo discutir, você é convicto que a sua interpretação bíblica está certa. Agora, se o que você falou está errado e o irmão te criticou, você falou, eu vou consertar isso, vou melhorar a minha interpretação e vou continuar dedicando. Porque você tem convicção daquilo que você quer. Você tem conhecimento daquilo que você quer. Ele vai colocar assim, ó, não se pode viver melhor do que aquilo que se conhece. Então, nós temos que ter entendimento daquilo que nós queremos, foco, conhecer aquilo que nós queremos. Essa é a primeira coisa que o pastor mostra. Formar ideais na sua vida. Você saber o que você quer. Você conseguir transmitir isso para o povo. Não tem como. Eu já vi pessoas que eu já até tirei o chapéu. Mesmo que está ensinando errado, ele tem tanta segurança daquilo que está ensinando errado, que se você não tiver um conhecimento bíblico, você acaba acreditando nele, de tanta convicção que ele tem naquilo que ele ensina errado. Então, nós que aprendemos o certo, temos que ter convicção naquilo que nós ensinamos. Temos que ter base, acima de tudo, buscar na Bíblia. Eu costumo dizer, irmãos, que por que o povo hoje em dia não tem preocupação com um ensinamento expositivo? Porque o ensinamento expositivo requer tempo, requer dedicação, muita dedicação. Não é simplesmente você chegar ali e fazer um esboço muito rápido e transmitir para a igreja um sermão temático. Eu não tem nada contra sermão temático, eu prego sermão temático de vez em quando, ou um sermão textual. É algo que requer tempo. Você tem que chegar ali, você tem que ter a sua leitura bíblica diária, em dias. Você tem que ter dedicação a comprar livros, a comprar comentários, a dedicar na oração e, acima de tudo, conseguir tirar um tempo para você preparar um sermão. Segundo os pastores que pregam mais o sermão textual, o sermão expositivo, esse pastor presbiteriano e batista, eles falam que eles têm que tirar 30 horas ou mais para poder preparar um sermão, irmãos. Então é para o irmão ver que é tempo. E nós aqui na América que trabalhamos, não vivemos por conta de obra, não é tão fácil você tirar 30 horas da sua vida para poder preparar um sermão. Quem é casado, quem tem filhos e tudo, é muito difícil.
Então, eu entendo tudo isso, mas se nós queremos ter um alcance naquilo que nós estamos fazendo, queremos ter sucesso, alcançar o objetivo, temos que esmerilhar, temos que dedicar, temos que conhecer o que nós realmente queremos. Aí o pastor mostra aqui, ó, uma coisa aí, fala assim, cá no segundo parágrafo, vai falar assim, no ensino do monte, especialmente as beatitudes, Jesus esboçou as qualidades e práticas que devem caracterizar os cidadãos do reino, tanto na vida particular como nas suas relações públicas. O interessante aqui que o pastor vai mostrando concernente aos objetivos. Se os irmãos, eu não sei se os irmãos já parou para observar o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus ele está ali mostrando o quê? O Evangelho de Mateus, como os irmãos passaram na matéria de evangelhos, os irmãos sabem que o Evangelho de Mateus ele foi escrito especificamente para os judeus naquela época. Por isso ele traz vários termos que eram relacionados só aos judeus. Vários termos relacionados só aos judeus na época. Várias profecias que se cumpriu, ele é o que mais cita profecias do Velho Testamento. E nesse período das bem-aventuranças, o pastor coloca aqui beatitude, que é uma palavra em latim, das bem-aventuranças, ele vai mostrando como que é a vida daquele que faria parte do reino. Os súditos do reino, eles teriam. Um reino tem leis. Então, um reino ele só gira porque ele tem leis. E aqui ele começa a mostrar as leis que regeria a vida dos súditos desse reino. E o pastor mostra aqui que ele esboçou as qualidades e práticas que devem caracterizar o cidadão do reino, tanto na vida particular como nas suas relações públicas. Se você olhar do capítulo do versículo de número 3 do capítulo 5, versículo 3 até o versículo 12, que fala das bem-aventuranças, você vai observar a maneira que Jesus mostra, que parece haver até contradição, que ele fala, bem-aventurado é os humildes de espírito, ou seja, pessoas humildes, pessoas que despojam todas as suas razões, a sua arrogância, como existia na época os fariseus que eram arrogantes. Jesus estava debatendo o Sermão do Monte, irmãos, quando nós observamos a plateia que ouvia Jesus, era prostitutas, publicanos, fariseus, saduceus, pessoas religiosas que estavam ali, que não tinham conhecimento, ladrões. Então, estava uma gama muito grande de pessoas mescladas ali, e Jesus vai mostrando. Então, Jesus mostra que bem-aventurado é a pessoa humilde. E para os fariseus, ser humilde de espírito, ser pessoas não arrogantes, pessoas que tiraria todo o seu, como diria, a sua razão, para poder dar razão para as pessoas que não mereciam razão, para eles isso era inaceitável. Um exemplo é, você ser humilde de espírito naquela época, era você aceitar o governo romano sobre a sua vida. E para os fariseus aquilo era insuportável. Para os judeus da época, era não aceitar de forma alguma, querer aceitar que o governo romano dominasse eles. O muito que eles não aceitavam, eles eram dominados pelo governo romano. Mas Jesus estava querendo mostrar que eles deveriam aceitar aquilo. Então, ser humilde era você colocar naquela época, você aceitar as pessoas passar por cima de você. E eles não aceitariam isso nunca. Ele ainda fala porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino, a igreja e a eternidade é só dessas pessoas que despojam de todo o seu ser, de todas as suas razões, para viver somente para Cristo, indiferente se vai ser pisado, se vai ser criticado, se as pessoas vão passar por cima dele, mas ele está ali sabendo que pisa nele aqui, mas na eternidade tem uma vida com Deus. Aí ele coloca, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Até parece uma contradição, como que alguém é feliz se ele chora? Que está aqui, né? Bem-aventurado quer dizer uma pessoa que ele é feliz, que ele é digno de ser ovacionado pelas pessoas. As pessoas olham para ele e tentam até imitá-lo, porque ele é bem-aventurado. Porém, ninguém vai tentar imitar quem chora. Só que o texto aqui mostra que bem-aventurados são os que choram por causa dos seus pecados, pessoas que se arrependeram, que reconheceram que erraram contra Deus, que pisou fora dos padrões bíblicos. Então eles se arrependiam, eles choravam. Isso para os fariseus também, para os saduceus, irmãos, era impossível, porque eles se julgavam o sinete da perfeição da lei. Eles se julgavam ser os melhores, os guardadores da lei, andavam com versículos bíblicos amarrados no braço, se julgavam os melhores naquela época, os mais religiosos.
Então, para eles, isso também não fazia sentido. Ser bem-aventurado, porque eu vou reconhecer que eu cometi pecado e eles julgavam que não cometeu pecado nenhum. É só você olhar a oração do publicano e do fariseu. O que, que o fariseu disse? Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, não sou como este, ladrão. Então, ou seja, ele se colocou melhor do que o publicano. Ele queria dizer que ele não era pecador, porque o publicano era ladrão, era traidor da pátria e muitas outras coisas. E ele já chegou justificando que ele jejuava 2 vezes por semana e a lei mandava jejuar 1 vez por ano. Então, você imagina que o que ele estava querendo dizer o quê? O tanto que eu faça mais do que a lei exige. Porque a lei exige 1 vez por ano e eu jejuo 2 vezes por semana. Então, era muito para ele. E ele disse que não era como os demais, e principalmente como aquele que estava do lado, que era ladrão. Então, ele era perfeito. Então, isso para ele era inaceitável, reconhecer que ele era pecador. Aí ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É você não se vender, é você não ter dois tipos de balança, é você ser justo em tudo da sua maneira de agir, é você não tomar partido daquilo que é errado, simplesmente para ficar bem. E a Bíblia deixa bem claro, irmãos, em Provérbios 24, versículo de 21 ao 22 ao 24, falando que aquele que ele deixa impune o transgressor, ele vai ser uma pessoa que vai ser criticada pelas nações. Então, quando nós deixamos impune o transgressor ou partimos para o lado errado, simplesmente por defender ou querer não ir contra aquilo que é errado por alguns benefícios, nós vamos ser criticados pelas nações, vamos ser criticados de corrupto, de fracos, de covardes e muitas outras coisas. Então, para os fariseus também, como eles eram comprados por muitas coisas, se vendiam por muitas coisas e compravam também muitas pessoas, para eles isso também era inaceitável. Era inaceitável viver assim. E também existiam soldados romanos que estavam aqui, que eram os que se vendiam para os publicanos, que se você olhar João Batista batizando, João Batista, quando eles perguntam o que nós devemos fazer, ele fala: ninguém trateis mal. Porque os soldados, eles chegavam, os publicanos pagavam os soldados para obrigar as pessoas a pagar os tributos. Então, isso aqui para eles, de forma alguma. Ser justo, ter fome de justiça, de forma alguma. Ele fala: bem-aventurados misericordiosos. Para eles, a pessoa que exercia misericórdia era pessoas fracas, pessoas débeis. Porque naquela época a lei falava o quê? Que quem te feriu, você deve ferir. Que você poderia agir de maneira debaixo da lei com aquele que te causou alguma coisa. E Jesus está mandando ser misericordioso, é você tomar a vida daquela pessoa, a situação daquela pessoa nas suas mãos e ter misericórdia dela, é atender para a miséria que ela estava atravessando. Aí ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração, irmãos, é ter uma mente purificada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. É ser alguém que preocupa em estar perto de Deus e longe do errado. Então, esse tipo de ensinamento naquela época que fazia o homem fazer parte desse reino, aquele grupo que estava ouvindo Jesus, de forma alguma eles queriam. Ele fala: bem-aventurados são vocês por ser perseguido. Isso era o que menos era aceitado. Como que eu seria feliz por ser perseguido? E eles, além do mais, que eles sempre sofreram perseguição, eles estavam vivendo ali uma falsa paz, que era chamada a paz romana naquela época, porque existiam muitos soldados, um grupo enorme de soldados, os soldados romanos, eles eram muito bem preparados, eles conseguiam fazer com que uma sedição se acalmasse muito rápido, eles eram muito bem preparados. Só que eles viviam debaixo de uma falsa paz. E Jesus estava mostrando que eles seriam bem-aventurados se eles fossem perseguidos. E isso não era aceito. E se você ler todo o sermão, você vai mostrar que Jesus está mostrando que dentro do reino há uma capacidade de nós conseguirmos ter uma vida particular com Deus e uma vida também de relações públicas. Quando ele vai mostrando todo o sermão, mais à frente aqui nós vamos ver nos outros pontos aqui, a maneira que nós devemos comportar em meio à sociedade, a maneira que nós devemos comportar diante do nosso semelhante, como nós devemos comportar como cristão. Tudo isso faz parte, irmão, daquele que pertence ao reino, daquele que é súdito do reino, daquele que faz parte do céu, daquele que tomou Cristo como seu Senhor. Então, esse tipo de mudança é o que nós precisamos de hoje. Irmãos,
Essa capacidade de mudar por fora é muito fácil. O apóstolo Paulo chega até a falar no capítulo 7 de Romanos que ele só entendeu que ele era pecador, ele transgredia a lei, porque a lei disse não cobiçarás. Era aquele pecado no foro íntimo, aquele que só Deus vê. Porque os pecados, irmãos, externos que nós conseguimos ver, esse aí é fácil. O problema é quando nós temos que entender que ser difamador é pecado, ser mexeriqueiro é pecado, não amar alguém é pecado, não perdoar é pecado, fazer coisas ilícitas é pecado, eu fazer um juramento, e mesmo que esse juramento me trouxe dano, eu não voltar atrás. Exemplo, você levou seu carro para arrumar. Aqui não tem tanto, vamos colocar igual no Brasil. Você levou seu carro para arrumar, a pessoa arrumou o seu carro, você pagou no cheque. Você deu um cheque, sei lá, para uma semana. E quando você saiu dali, o seu carro estragou. Se você for lá na loja, você pode sustar o cheque. Só que, como cristão, irmão, você jurou com o dano seu e você não volta atrás. Você não tenta consertar, tirar aquilo ali. Você deixa porque você é salvo. Você não quer que a pessoa vai colocar o seu nome na praça. Ah lá, ele sustou o cheque, inventou que o trabalho não ficou bom. E esse tipo de coisa. Então, nós entender que fazer esse tipo de coisa é ser cidadão do céu não é fácil. É entender que quando alguém te critica, mesmo você tendo razão, você está calado. Quando alguém está difamando a sua vida na igreja, está tentando destruir o seu ministério, você está ali calado, passando só na oração, pedindo a Deus por ter misericórdia da sua vida, orando pela vida daquela pessoa. E esse tipo de coisa, irmão, que é o que mostra que nós somos um cristão. O próprio Jesus diz assim, ó, que nós vamos ser reconhecidos como discípulos quando nós amamos uns aos outros. Não é quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós falamos em mistério, profetizamos, revelamos, não. É quando nós amamos o nosso irmão. E amar, como eu já falei, irmãos, ele é uma atitude. Eu tenho a atitude de amar o meu irmão. Eu tenho a atitude de esquecer tudo que ele me fez e amá-lo. Isso é fruto do Espírito na minha vida. Os irmãos estão entendendo? Então, esse tipo de coisa é que conta na vida de um cristão. E não as coisas externas, as coisas fáceis de identificar. Esse tipo de pecado é o que vai fazer com que muitos cristãos, supostamente cristãos, possam não herdar o reino do céu pelo fato de viver uma vida que eles não reconhecem aqueles pecados que estão no interior, aquilo que está dentro de nós. Que no Sermão do Monte Jesus ensina isso. Ele vai mostrando sobre a cobiça, sobre os desejos impuros, sobre a capacidade de nós alimentarmos dentro de nós uma maldade contra alguém, a capacidade que nós temos de enganar pessoas, de sermos soberbos, de sermos pessoas que queremos aparecer. Quando contribuímos com algo, nós fazemos para que nós possamos ser vistos. Quando nós até partimos da primícia do material para o espiritual, para que as pessoas vejam que nós somos espirituais o bastante, por exemplo, quando oramos de maneira impetuosa. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa fazer, orar com palavras bonitas, orar alto, de forma alguma. Jesus, quando ele ensina, ele não está dizendo que não se pode orar na praça, que não se pode. Ele está dizendo que não tem que ser como os hipócritas. Mas hoje em dia existem muitas pessoas, irmãos, que fazem orações programadas, que gostam de dizer que estão jejuando e adoram fazer contribuições para que as pessoas o vejam. Então, esse tipo de coisa não é pecado. As pessoas não têm nada no céu com isso. E, acima de tudo, que está no ensinamento ali que Jesus mostra, é quando nós deixamos dentro de nós como dizia a Elis Regina, o vil metal tomar conta do nosso coração, e nós temos o coração dividido, somos avarento. A palavra avarento, irmãos, é a palavra que vem do grego como filarguro, e a palavra filarguro, ela começa com a palavra phileo, que é uma das palavras usadas na Bíblia, no grego, para a palavra amor, sentimento, paixão. A palavra phileo quer dizer paixão. Então, ou seja, uma pessoa que é avarenta é uma pessoa que tem paixão por coisas financeiras, por coisas materiais, ele coloca as coisas materiais acima. Tudo isso é pecado. E quando você fala com uma pessoa avarenta, que ele é avarento,
ele simplesmente diz para você que não, que aquilo não está no coração dele, que ele não está preocupando com aquilo, ele só tem, mas ele não preocupa. E você vê que ele é avarento. Como nós temos pessoas, irmãos, que têm uma condição financeira muito boa, que não é avarento, que é um bom crente, e temos até pessoas que são pobres, pobres e pobres, são arrogantes, que são malcrentes e são arrogantes. Então, não tem a ver com o que nós possuímos, tem a ver com o que está no nosso coração. Então, isso é que tem que ficar claro. Então, esse tipo de coisa, irmão, que Jesus mostra ali, é algo que tem que sair de dentro de nós. Nós temos que preocupar em arrancar isso de dentro de nós e servir ao Senhor com objetivo e um coração voltado para Ele. O pastor mostra mais que o segundo ponto, firmar convicções fortes. Essa é uma das coisas que nós temos que ter. Aí cá embaixo ele mostra assim, ó, o mestre nunca se iludiu pensando que basta o conhecimento para curar o homem dos seus males. Aí ele cita o versículo bem conhecido, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que são dois versículos bem conhecidos, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, e João 8,36, pois se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você observar, Jesus está dando um ensinamento ali para tanto os discípulos como o grupo de fariseu que não abandonava Jesus, eles não gostavam de Jesus, mas não sei porquê, eles estavam sempre ali com Jesus, sempre do lado ali, seguindo, caminhava dias e dias ao lado de Jesus, e Jesus começa a ensinar. E, de repente, debatendo com esses fariseus e saduceus, eles chegam a dizer que eles nunca foram escravos. Eles haviam esquecido a história deles, que eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, eles foram escravos dos persas, principalmente do Império Grego, após a morte de Alexandre o Grande, eles foram perseguidos, então eles foram escravos. E sem contar que eles estavam ali supostamente assim, disfarçadamente livres pelo Império Romano, mas eram escravos do Império Romano. Eles viviam debaixo da lei do Império. O Império deixava eles viver com a maneira de culto deles, porque sabia que eles eram um povo problemático, e sabia que se eles proibissem eles de adorar o Deus Yahweh, eles seriam um problema com eles. Então, eles deixavam ele cultuar. Mas eles eram escravos, eles tinham que pagar tributos pesados, eles não podiam, a lei deles dependia, por exemplo, a lei civil dependia de uma ordem do imperador ou do governador para que a lei fosse executada, então eles eram escravos, mas eles chegaram a dizer, nós não somos escravos de ninguém. Só que Jesus, quando falou assim, olha, e conhecereis a verdade vos libertará, ele estava falando libertar o homem da ignorância, do conhecimento, que se você observar ali, Jesus ele decorre toda a lei de Moisés, mostrando que a lei estava se cumprindo dele, e eles rejeitaram a Cristo. Ele chega a falar no final, Jesus falando que ele era, que Abraão ansiou por ver os dias dele, ele falou assim, que é isso, você não tem nem 50 anos, e Abraão já tinha vivido mais de 1.400 anos de Cristo, e Jesus falando que Abraão ansiou por ver os dias dele, e isso foi vetado a Abraão, e eles não entendiam. Então, ou seja, eles estavam presos à ignorância do conhecimento bíblico. Então, quando Jesus fala de libertação, e o pastor quer mostrar convicções fortes, é de nós termos convicção daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós conseguimos absorver da palavra do Senhor. Como bons ensinadores e bons discípulos de Cristo, temos que ter convicção do que nós aprendemos. E quando ele fala, pois se o Filho o libertar, verdadeiramente serei livre, está falando libertar a alma do homem. A palavra de Deus nos liberta da ignorância e Cristo liberta o homem do pecado. Então nós temos que, através do conhecimento, libertar o nosso espírito da ignorância e através da morte e ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte e o sangue derramado no Calvário, nós somos libertos do pecado. Somos libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. Por isso nós partimos para um padrão de uma vida, adotamos um padrão de vida de santidade para vivermos a cada dia mais afastando do pecado. Esse é o nosso padrão de vida. Aí o pastor coloca mais aqui, ó. Assim, pois, o mestre tanto buscou aprofundar as convicções como implantar a verdade. Em outras palavras, ele reconhecia a necessidade de despertar o sentimento e desenvolver atitudes. Essa parte de despertar a verdade, ele fala, o mestre tanto buscou. Esse foi a preocupação de Jesus, despertar nos discípulos essa verdade, como eu falei. O conhecimento, sair daquela ignorância, sair
daquele ostracismo da religião da época, sair de debaixo daquele peso da religião para ter o conhecimento das verdades reveladas nas páginas do Velho Testamento, que isso era a Bíblia que eles tinham em mãos naquela época. Então, Jesus estava preocupado com isso. E isso deve ser a nossa preocupação hoje. Fazer com que o povo seja liberto, irmãos, desse espírito religioso, dessa religiosidade que faz com que o povo pense que eles têm obrigações com coisas na igreja, ao invés de saber que eles vivem debaixo da graça e o que eles fazem por prazer. Por exemplo, eu falei numa aula, me parece que foi no médio, que as pessoas hoje, às vezes, colocam, por exemplo, assim, eu creio que todo mundo já ouviu essa frase, eu estou pagando o preço, eu pago o preço. Você ouve pastores até falar com forma arrogante, irmão, eu estou pagando o preço, eu paguei o preço para isso. Que preço, irmão? O preço já foi pago, nós não pagamos preço nenhum. Eu costumo dizer, irmão, que as pessoas falam assim: olha, eu oro tantas vezes por dia, eu estou pagando preço. Oração não é pagar preço, uma oração tem que ser prazeroso. Eu sei que é difícil colocar o joelho no chão, que não é fácil para quem ora de madrugada, levantar de madrugada e orar. Você levantar mais cedo, por exemplo, se você vai ter que levantar às 5 horas para arrumar e ir para o trabalho, se você quer ter uma vida de oração, às vezes você vai ter que levantar 4 ou 4h30 para que você tenha pelo menos uma meia hora de oração, que você chega do trabalho cansado e vai tirar ali um período de meia hora ou uma hora para orar. Eu sei que isso não é fácil, mas a partir do momento que nós entendemos que oração, jejum e leitura da palavra de Deus tem que ser prazeroso como salvos, nós não vamos ver que isso é preço pago. Eu não estou pagando preço porque eu estudo a Bíblia. Eu estou estudando a Bíblia para o meu benefício. Por exemplo, se eu estudar a Bíblia, irmãos, Deus vai ser o mesmo Deus da Bíblia. Se eu não estudar, ele continua sendo o Deus da Bíblia. Eu que não vou ter conhecimento dele. Por exemplo, se eu orar, aumenta a força de Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Ele não precisa das minhas orações para ele ser Deus, para que ele seja forte. Ele não precisa disso. As minhas orações não alimentam a Deus, alimentam a mim. Porque, por exemplo, o que é oração? A oração é a capacidade que eu tenho de falar com Deus que vai colocar a minha fé em ação. E a minha fé em ação é o mover da graça de Deus, é o favor de Deus na minha vida. Então, resumindo, eu sou um dependente, por isso que eu tenho que orar. E não é preço pago, não é que eu estou pagando preço. Eu jejuo para que eu possa absorver mais das coisas de cima. Eu possa desligar das coisas da terra para que eu possa ter das coisas de cima. Para que eu possa me afastar mais do que é material e me achegar mais do que é espiritual. Isso é benefício para Deus, não é benefício para mim. Então não é preço pago, é o que eu preciso de fazer. As pessoas criou esse jargão de eu estou pagando o preço, eu paguei o preço para isso, eu paguei o preço para aquilo, eu estou fazendo isso. Irmãos, nós temos deveres como cristão. Por exemplo, eu não estou pagando preço quando eu vou visitar uma alma, eu não estou pagando preço quando eu estou indo na casa de alguém orar, ou estou correndo atrás de uma ovelha que está desgarrada. Não, eu tenho deveres com isso. Os irmãos estão entendendo? Nós temos deveres com isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala de pregar o evangelho, ele fala que ele é devedor, tanto de grego como de bárbaros, e que ai deles se não pregassem o evangelho. E às vezes nós achamos, por não conhecer os ensinamentos bíblicos, que nós estamos fazendo preço pago, que eu tô conseguindo isso porque eu mereço. Olha para você ver, minha igreja cresceu porque eu paguei o preço. Que conversa é essa? Minha igreja cresceu porque o Espírito Santo agiu. A igreja cresceu não é porque o pastor pagou o preço, é porque existe um grupo de irmãos da igreja que estão preocupados em dedicar e ter uma vida melhor e apresentar que essa vida melhor pode ser dada para todos, uma vida melhor de oração, uma vida melhor de conhecimento de Deus através da palavra, uma vida melhor de sentir as coisas de cima através de uma consagração, de ter mais das coisas do céu, ter mais das coisas sobrenaturais através da consagração. E não tipo assim, eu estou pagando o preço. Isso realmente, irmão, não existe pagar preço. Então, as verdades da palavra de Deus, mas ela nos liberta desse tipo de ignorância. E esse tipo de coisa tem que ser repassado para o povo, tem que ser ensinado para a igreja. É levar a igreja ou as pessoas que estão ali através do nosso ensinamento, ou seja, as pessoas que nós estamos formando ali como discípulos, a entender as verdades bíblicas para que eles sejam libertos dessas coisas. Sejam libertos primeiro do pecado e sejam libertos da ignorância, para que eles possam prestar um culto verdadeiro a Deus, algo que não lhe seja pesado, algo que seja prazeroso.
Esse tem que ser o objetivo de um cristão. Ele não pode, de forma alguma, ver o culto como algo pesado. Parecendo na época do profeta Malaquias, os irmãos já leram lá no profeta Malaquias que o sacerdote falava assim: que canseira é servir ao Senhor. Esse negócio de corta animal, limpa animal, tira a buchada, coloca excremento para fora, leva para o deserto, queima excremento. Eles estavam dizendo que era uma canseira fazer aquele rito de prestar culto a Deus. E hoje não está sendo difícil. Nós vemos na igreja obreiros que ficam ali desesperados que as coisas passam rápido. Parece que ele foi na igreja, já chega na igreja querendo ir embora. Já chega com vontade de não estar ali. E sem contar por rotina. E uma boa parte dos crentes, por quê? Não foram libertos e não têm conhecimento. A verdade não liberta, a verdade nos leva a querer estar mais perto de Deus. O próprio Jesus mostrou para a mulher samaritana o quê? Que chegaria o tempo que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Em espírito é todo o seu ser voltado para Deus, e em verdade era um culto bíblico. Era um culto voltado pelo culto racional, algo que você aprendeu na palavra do Senhor, algo prazeroso, é algo que a Bíblia te ensinou. Então, o culto voltado a Deus, a nossa devoção a Deus tem que ser prazerosa e não sacrifício, algo pesado a nós. Tipo, eu estou pagando preço. Essa frase. Eu entendo que muitas pessoas não têm essa frase como jargão. Isso eu entendo. Mas tem uns que têm a frase como algo que ele parece estar fazendo. Então já não é mais o monergismo, é o sinergismo, onde ele tem a mão junto com a mão de Deus. O monergismo é quando nós dependemos só da ação de Deus. E o sinergismo é quando nós estamos junto com Deus operando as coisas. E biblicamente essa parte não existe. É Deus que opera tudo em todos. É Deus que faz tudo em todos. Nós não podemos fazer nada. Aí o pastor mostra mais aqui, no terceiro ponto, converter a Deus. Ele fala: a principal tarefa do professor é proporcionar relacionar seu discípulo com Deus. Então, ou seja, como ensinador, nossa preocupação é levar os nossos ouvintes, levar as pessoas que nós estamos preparando a voltar completamente a Deus, a se converter completamente a Deus. O pastor coloca assim: ó, esta é a única base para se obter vida genuína, integrada e unificada. A única maneira, irmão, de nós termos uma vida pautada espiritualmente é voltando-se para Deus. Aí o pastor coloca: ó, a retidão só aparece quando a gente se converte a Deus. Converter, irmãos, é mudar a rota, é mudar o caminho. Há uma interpretação que fala é quebrar o caminho. Então, converter é quando você muda a rota da sua vida, essa vida emaranhada, essa vida religiosa, essa vida fria, de mordidão espiritual, longe de Deus, desinteressado, para Deus, é voltar para Deus, é ter interesse de ver Deus, é ter interesse de ver a glória de Deus, é fazer como Moisés constantemente falar: Senhor, rogo que me mostre a tua glória. É quando nós voltamos todo o nosso interesse, todo o nosso desejo para as coisas de Deus, conforme o Salmo 63 fala assim: ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada eu te busco numa terra seca e cansada, a minha carne tem sede de ti. O salmista chega a dizer que, primeiro, quando ele fala ele está falando do seu homem interior, mas depois ele fala que até a carne dele tem sede de Deus. Isso é buscar inconstante, é ter desejo de estar perto de Deus, é se converter a Deus de verdade. Então, a tarefa primordial de um ensinador, de um professor, é levar os nossos discípulos, nossos ouvintes, a conhecer a Deus, a entender os planos de Deus, a voltar-se completamente a Deus, a converter, a largar aquelas coisas que distanciam de Deus para estar perto do Senhor. Aí o pastor coloca: todas as atividades da vida devem ser dirigidas deste centro. É o maior ajustamento da vida. De que centro que ele está falando? De uma volta completa para Deus, de uma conversão completa a Deus, de uma dedicação, de converter de verdade, quebrar essas coisas que nos distancia de Deus. Isso sim é o que deve dirigir as nossas vidas. É o centro, é algo que ajusta as nossas vidas cristã diante do Senhor. Mas embaixo ele fala assim: a experiência da conversão é descrita como nascimento, ressurreição, iluminação, novo coração, mudança de mente.
Então, quando passamos pela experiência, conforme está em João 3, que Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, ou seja, passar pelo período da regeneração, uma mudança radical nas nossas vidas, ressurreição. O apóstolo Paulo apresenta que Jesus apresenta como uma mudança radical, a regeneração. Paulo apresenta como ressurreição, ou seja, aquele homem velho morreu e ressuscitou um novo homem. O apóstolo Paulo ele fala que é revestir, despojar do velho homem e revestir o novo homem, ou seja, é você tirar a roupa velha e colocar uma roupa nova. Isso é ter uma experiência de conversão descrita de acordo com a Bíblia. É ter uma vida iluminada pelo Espírito de Deus, dirigida pelo Espírito de Deus. Ele fala é ter um novo coração. É quando nós despojamos, tiramos esse coração de carne e recebemos um coração de Deus em nossas vidas, aonde todas aquelas mazelas que preocupavam em nos afastar de Deus, nós largamos aquilo para lá. Isso é conversão de verdade. É o seu coração estar voltado só para Deus, é ter uma mente mudada, é pensar nas coisas de cima. Por isso que Cristo fala que aquelas pessoas que deixam as coisas daqui da terra, eles passaram a sentar nas regiões celestiais com Cristo e passam a pensar nas coisas de cima. Assentar na região celestial, você está além das coisas da terra. E pensar nas coisas de cima é ter a mente de Cristo. Agora, quando a Bíblia fala que aonde está nossos olhos, aí está o nosso coração. E os nossos olhos está onde está o nosso tesouro. Então, Jesus fala assim, olha, que a candeia do corpo é os olhos. Onde estão os seus olhos, está o seu coração. Se os nossos olhos estiverem fitos nas coisas pecaminosas, nas coisas da terra, nas coisas prazerosas aos nossos desejos carnais, nós vamos viver aqui assim. E vamos fazer discípulos ruins também. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nossos olhos é voltado para o céu, nós temos mais de Deus. Vamos pensar nas coisas de cima, vamos ter o nosso coração voltado para a eternidade. A eternidade não tem que ser algo que ocupa a nossa mente, para que nós não venhamos a nos ceder ao desânimo, ao pecado, a outras coisas. Mesmo que nós venhamos a pecar, nós venhamos a arrepender. E quando bateu o desânimo, como o apóstolo Paulo fala, nós não venhamos deixar com que isso nos derrube e venhamos a ficar prostrados, mas sim, veio o desânimo, como é suposto acontecer com qualquer cristão, mas nós não vamos parar, nós vamos prosseguir, vamos, mesmo que seja rastejando, mas vamos segurar na mão do Senhor e vamos levantar lá na frente. Essa é a preocupação, por isso temos que ter uma mudança de mente, uma mente voltada para Deus. Aí ele mostra aqui, da conversão, cá no parágrafo embaixo, resulta novos motivos, novos interesses e novas atividades. Quando nós voltamos completamente para Deus, tudo que vem na nossa vida é novo. A Bíblia fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E o interessante é que na Bíblia corrigida fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas no original grego fala nova criação. É uma nova criação. Aquilo que era velho, tudo passou. Somos nova criação de Deus. É como que se aquele velho homem foi destruído e surgiu uma nova criação. É assim que Deus faz. O Espírito Santo move isso dentro de nós. E para terminar, o quarto ponto fala relacionamento com outros. Como eu falei a respeito do sermão do monte, ele fala: ó, o viver cristão envolve relações retas para com o homem, assim como para com Deus. Não há possibilidade, irmão, de existir essa comunhão se não existe essa. Se nós queremos uma comunhão com Deus, temos que ter comunhão com quem está à nossa volta, assim que a Bíblia ensina. Ninguém pode falar que vive bem com Deus se ele não vive bem com seu irmão. Inclusive, há um versículo muito mal interpretado na Bíblia que fala assim: se você for ofertar e você souber que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vá até ele e conserte com ele. Ali não está falando de oferta, dinheiro. Como que era a oferta e altar? Primeiro que hoje não tem altar. Hoje nós temos púlpito. Altar era lugar de local. Segundo, as ofertas monetárias, conforme Marcos 12, versículo 41, era depositada em uma arca chamada de gasofilaço. Então, os irmãos, nós temos que saber interpretar a Bíblia. Esse versículo já foi ensinado demais. Mas, se você... Inclusive, eu já vi com pessoas que não têm interesse de ofertar, falar que ele não estava bem, por isso ele não ofertou e não dizimou. Eu falei, por que você não consertou, então, já que você está interpretando assim?
O irmão não estava na igreja, então nem dei meu dízimo e nem ofertei. O texto ali, irmão, está falando de oferta animal. Por quê? Existiam aquelas ofertas que era para a culpa. Quando alguém ia fazer uma oferta pela culpa do pecado, tipo uma discussão com alguém, é, um, uma pessoa quebrou uma lei cerimonial, encostou em alguém morto, encostou na mulher com o seu ciclo menstrual. Então ele apresentava um sacrifício e ele era purificado. Então, o Jesus estava ensinando o seguinte: se você vai levar a sua oferta, o seu cordeiro, a pombinha, de acordo com a questão financeira da pessoa, ou o boi, ou seja o que for, para a oferta de uma culpa de pecado, se você recordar que o seu irmão tem algum pleito contra você por alguma coisa que você falou ou fez, você coloca a sua oferta ali perto do sacerdote, volta lá no seu irmão que está ali do lado de fora, conserta com ele, volta e apresenta o seu sacrifício. Ali era sacrifício, não oferta monetária, sacrifício. Isso mostra que aí a oferta dele como sacrifício seria aceita. Isso no período da lei. No período da graça, não é diferente. O ensinamento de Jesus na oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, é: perdoa nossas dívidas da mesma forma que eu perdoo os meus devedores. Então, ou seja, se eu não tenho uma comunhão aqui com quem me rodeia, eu não tenho comunhão aqui. E isso é muito simples. Isso é muito simples. Então, o que o pastor quer mostrar é isso: que esse relacionamento com os outros depende, a nossa vida com Deus depende da nossa vida com o nosso próximo. Temos que quebrar essas picuinhas que existem na igreja e, acima de tudo, ensinar as pessoas que estão nos ouvindo que eles têm que portar assim, irmãos. O cristão, a vida dele é dessa forma. Ele não pode viver dessa maneira que ele acha que ele pode sair brigando, que ele pode ficar batendo boca, que pode ficar discutindo, ele quer ter razão em tudo. A vida do cristão não é assim. É uma tarefa fácil? De forma alguma. Se fosse fácil, era maravilha. Não é fácil você aguentar muita coisa calado, não é fácil você ter que baixar a cabeça para muita coisa, mas é o nosso dever como cristão. Aí o pastor coloca mais aqui: ó, quando Jesus resumiu os primeiros mandamentos, ele acrescentou isso à nossa relação para com Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que toda a lei se resumia em amar a Deus. Aí ele dá ali os parâmetros, com toda a alma, com toda a força, todo o teu ser, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai e resume isso, diz que toda a lei se resume em amar o próximo. Se você observar as leis, ela tinha as leis relacionadas a Deus e relacionadas ao próximo. O primeiro mandamento, que era o mandamento de não terás outro Deus diante de mim, amar a Deus. O segundo mandamento, não farás para ti má escultura, amar a Deus. O terceiro, não tomarás o nome do seu Deus em vão, amar a Deus. O sábado, que fazia uma ponte, que era algo dedicado a culto a Deus, amar a Deus. Aí já vinha o obedecer pai e mãe, próximo. Não adulterar, próximo. Não desejar a mulher do próximo, nem coisa alguma do próximo, amar o próximo. Não matar, amar o próximo. E vai daí por diante. Então, os 10 mandamentos, eles se resumiam nisso: amar a Deus, as leis que eram divididas no que era culto a Deus, e amar o próximo, ou seja, o nosso convívio social. E isso resumia os 10 mandamentos. Aí Paulo vai e resume dizendo que se nós só cumprimos toda a lei quando nós amamos o nosso próximo. Ele fala assim: olha, o cumprimento da lei é amarás o teu próximo. Implicando o que João ensina, que se nós amamos o nosso próximo, consequentemente amamos a Deus. Mas se nós não amamos o nosso próximo, como amaremos a Deus a quem nós nunca vimos? Esse é o resumo de todo a lei. Aí mais à frente ele coloca assim: ao enfatizar a doutrina das recompensas na eternidade, Jesus disse que tais recompensas se baseiam no ter dado comida ao faminto, água ao sedento, roupa ao nu, no trato bem ao estrangeiro, o enfermo e o preso. Aí ele fala: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Agora, o interessante aqui, irmão, como eu falei na aula passada, próximo é todas aquelas pessoas que necessitam de algo. Não é só o próximo, não é só nossos irmãos em Cristo. É claro que a Bíblia fala que o primeiro os domésticos da fé. Primeiro nós ajudamos a igreja, mas um papel primordial da igreja, que se você olhar na igreja de Atos dos Apóstolos,
era ajudar a sociedade. A igreja, infelizmente, os irmãos há de convir comigo, perdeu esse papel de ajudar a sociedade. A igreja já não tem feito isso mais. Hoje em dia, na verdade, as igrejas estão com dificuldade de ajudar até os domésticos da fé, até os de casa. Eu, irmãos, isso não é na verdade não é de hoje, não. Eu vou contar uma história aqui para nós terminarmos. Uma certa feita na igreja que eu congregava no Brasil, a Assembleia de Deus, existia uma irmã que o marido dela trabalhava com muita dificuldade, era aquele só um salário para colocar comida de casa, muitos filhos, e esse homem caiu enfermo, não tinha como trabalhar, e eles vieram passar dificuldade. O homem era crente, a mulher era crente, tinha uns 2 filhos que eram crentes, os demais não eram crentes. Tinham muitos filhos, alguns até morreram assassinados por partir por vida de crime e tais coisas. Porém, essa irmã levou na igreja se teria como fazer uma cesta básica, alguma coisa, ajudar eles a fazer uma compra. Bom, aí eles foram convocar uma reunião. Aí, tipo assim, a irmã pediu hoje, a reunião foi convocada para 2 dias depois, para tentar fazer ali, chegar a uma conclusão se podia ajudar a irmã ou não. E a Bíblia diz: trazei todos os dias na casa do tesouro para que na minha casa haja mantimento. Naquela época era dado cereais mesmo, então havia mantimento para retribuir com tanto os domésticos da fé como os necessitados de fora. A igreja primitiva fazia o mesmo trabalho. Então, hoje, como é monetário, é dinheiro, nós não podemos, irmão, como igreja, de maneira alguma, negar ajuda, tanto os domésticos da fé como os de fora. Esse é o papel social da igreja. Mas os irmãos pegaram e, quando chegaram à conclusão, ainda não iam ajudar a mulher. A mulher foi lá e pediu ajuda à LBV, os irmãos da LBV, Legião da Boa Vontade, um órgão do espiritismo kardecista, pediu na mesma hora para meter uma cesta básica nela. Sabe o que a direção da igreja fez? Disciplinou a irmã, porque ela recebeu uma cesta básica do L dos espíritas. Eu achei vergonhoso, eu falei, mas não adiantava só eu falar. Falei que eu achei vergonhoso por disciplinar a irmã por isso. Era preferível a mulher morrer de fome? Falei, vocês me fazem um papelão de ir para uma reunião, bater em reunião para poder ver se pode ajudar uma pessoa ou não? Papelão, irmãos, a Bíblia não ensina isso. Não, de forma alguma. Daquele povo que Jesus multiplicou pão, é só você ir no capítulo 6 de João. Todos abandonaram Jesus depois. Imagina, eles falam, não, vamos multiplicar só para quem ficar comigo. Só ficou os discípulos, abandonaram. Agora, a irmã era crente da igreja e crente, permaneceu crente na igreja. Ela só comeu a cesta básica que o pessoal dos espíritos deu ela. E como uma boa cristã, ela foi lá e colocou a mão na cesta básica, orou, Deus abençoou lá em nome de Jesus, e deixando bem claro que o diabo trabalha até para Deus, e acabou. Agora, disciplinar a irmã de forma alguma, teria o papel de ter ajudado. E ainda fizeram esse papel horrível de não ter ajudado e comete outro, vou falar até igual os católicos, outro sacrilégio de ir lá e disciplinar a irmã. Ela e o marido que estava até enfermo, passou para disciplina também, porque sendo o homem da casa, naquele período de o homem tem que ser o dono da casa, o arrogante e tudo, foram disciplinados por coisas inexistentes. Até para os irmãos ver o quanto o papel social da igreja ficou esquecido. Aí o pastor coloca, ó, isso significa que somos convertidos como seres sociais. Como eu já disse, esse é o nosso papel, irmão, ajudar pessoas como cristãos. Se nós não somos o melhor, batemos no peito para dizer que somos o melhor povo da terra e agimos pior do que os cristãos, do que os não cristãos, isso é feio para a igreja. Isso é feio. E não adianta. Hoje em dia a igreja justificou o seguinte: nós não fazemos obras porque a Igreja Católica fala que a salvação é pelas obras, o Espírito também. Uma coisa não justifica a outra. Nós não fazemos obras para ser salvos, nós somos salvos, por isso fazemos obras. Nós já somos salvos, então temos que ter obra. É isso que o Tiago ensina. Olha, me mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Ou seja, por eu já ser salvo e ter fé, eu ajudo as pessoas. Esse tem que ser o papel da igreja. Aí ele mostra aqui que no terceiro parágrafo fala que Jesus enfatizou o evangelho do amor. Ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mostrando que o exemplo que ele deu como Senhor nós devemos fazer. Ele mostra que ele alertou contra o ódio do relacionamento quando fala: orai por aqueles que vos perseguem. E outra coisa que Jesus ele ensina, fala assim: olha, como vocês aprenderam, vocês devem bem dizer
o próximo e maldizer os que vos maldizem, mas eu, porém, vos digo que vocês devem amar todos os homens e amar os que vos perseguem. Esse é o ensinamento de Cristo. Por isso que eu falei, não é fácil, mas é o que a Bíblia determina, é o que a Bíblia mostra como dever cristão. Nós não temos por onde fugir, porque é ensinamento bíblico. Aí ele fala assim: Jesus enfatizou também e muito a necessidade do espírito pacifista. E disse: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, quando que nós somos conhecidos como filhos de Deus? Hoje, muitas pessoas vão falar: eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Aí fala, por exemplo, igual o ímpio, realmente eu não estou aqui para discordar. Deus ele tem simplesmente os anjos como filho por criação, Israel filho por eleição e a igreja filho por adoção. Esses são os três tipos de filho que Deus tem. Os ímpios, infelizmente, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. E nós somos filhos porque somos adotados por Cristo e adotados por Deus, passamos a ser filhos. Mas olha quando que nós somos reconhecidos como filhos, quando nós somos pacificadores, não distribuímos contenda entre as pessoas. Alguém vem trazer uma conversa para você e você simplesmente traz uma palavra de paz para aquela pessoa, sem deixar com que ela leve aquilo adiante, mostrando que, deixando claro para ela que aquele tipo de conversa não convém. Agora, tem pessoas, irmãos, que alguém, vamos supor, chega e fala assim: ó, Elvis, o pastor Juarez falou isso do irmão, e que eu não sei o quê. Aí eu tô levando contenda para que você fique com raiva do pastor. Ou você vem falar comigo: irmão Kleber, o pastor Juarez fez isso comigo. Eu falei: não, mas não sei o quê. Não, o certo é eu falar: irmão, vamos orar. Talvez o pastor Juarez errou, mas ele é digno de oração, ele é humano, ele é falho e tal coisa. Ou esse é o meu trabalho, irmão, como cristão, e não colocar mais lenha na fogueira. A Bíblia diz em Provérbios, irmão, que sem lenha a fogueira apaga. E sem colocar mais conversa fiada, a ira se aplaca. Mas o povão gosta do bagulho, pegando fogo, colocar mais lenha na fogueira, fazer com que as pessoas criam problemas na igreja e dispersam a igreja. Isso não é o papel do cristão. Bem-aventurado é os pacificadores, ou seja, aquela pessoa que promove paz. Ele tem capacidade de pegar um problema e fazer com que aquele problema se resolva de maneira que haja uma comunhão entre as duas partes. E não criar mais contenda, colocar mais combustível no fogo para que aquilo alastre mais. E hoje os cristãos, irmãos, infelizmente, o povo da igreja está trabalhando para o diabo. Você chega no negócio de igreja, você não sabe para quem que o rapaz trabalha, se ele secretário do diabo, ou o que ele é, porque ele adora uma contenda, ele adora uma fofoca, ele ouve uma coisa que a pessoa falou, em vez de ele orar para a pessoa que falou, ele já leva para frente o que a pessoa falou, e já leva até diferente. Já chega lá na frente com juros e correções monetárias, a ponto que faz aquela pessoa que ele falou mal ficar com ira dele. E o papel do cristão não é esse, é ser pacificador. Esse é o nosso papel social da Igreja de Cristo. Irmãos, estão entendendo? Esse é o papel da obra de Deus. Irmão. É fácil, claro que não. A nossa natureza caída sempre tende a querer falar mal. Alguém chega falando mal e nós ali coçamos com vontade de falar mal, porque esse é o desejo do nosso homem caído. Mas o homem que tem dentro de nós, que foi brotado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo renovou em nós, ressuscitou em nós, ele tem que dizer não, tem que ser pacificador, tem que aplacar a contenda. De forma alguma, irmãos, entrar com mais problema. Esse é o papel do cristão. A igreja ela não é alienada da sociedade, a igreja trabalha em prol da sociedade. Esse é o trabalho dos cristãos. Peço perdão aos irmãos pelos 10 minutos passados do horário. Na próxima aula nós estaremos falando a partir do ponto de número 5 e terminando a nossa postilha. O pastor ficou de me falar ainda a respeito de qual seria a próxima matéria nossa, eu não sei qual que é. No básico, eu sei que ele tinha, eu não sei se ele mudou. Ele tinha dito que ia passar uma matéria de anjos caídos e demônios, algo mais ou menos assim, mas pelo jeito ele já mudou também a matéria. E ficou de fazer isso, mas parece que mudou a matéria. Então ele ficou de me passar o que vai ser a próxima matéria e eu falo com os irmãos. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, irmão Alexandre. Alexandre Guerreiro está aí. A irmã Ana dos Santos. Mano, não veio. Cristiano Leal, ela tinha entrado, mas parece que
depois ela perdeu a conexão. Nosso irmão Fabiano não está, irmão Glaucio não está, irmão Gleique está aqui, irmão Márcia não, irmão Sininha Moreira Estou aqui. está aqui, isso, pastor Juarez, irmão Elvis está presente, amém? Irmãos, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Se alguém tem alguma dúvida, o irmão tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, alguma coisa para acrescentar, É, tranquilo? só gostaria de, só confirmar, vai ser trabalho e não prova, né? Vai ser Essa trabalho, matéria. vai ser trabalho, sim, vai ser trabalho. Porque na aula passada foi prova, certo? Tá, Isso, é porque vai ser, tá. ele falou, vai ser uma matéria prova e uma matéria trabalho. Porque eu lembro que na minha foi trabalho e na dele foi prova. Então, a minha vai ser trabalho de novo. E o trabalho é esse no final da apostila. Por isso que eu falei, os irmãos, vai adiantando, porque para não ficar muito em cima, na data que ele determinar, vocês têm muita coisa para fazer. Porque, querendo ou não, já vai estar estudando a outra matéria, você tem que dedicar na matéria, dedicar na sua vida do dia a dia, na sua vida como cristão, aí vai acumulando essas coisas, é um pouco ruim. Então, seria bom se os irmãos já puder adiantar, num período que você tiver aí, adiantar essa matéria, ajudaria bastante. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula e pedir Ele para nos dar força para até a próxima aula podemos estar aqui. Amém? Senhor Deus e Pai, soberano é o Senhor, ó Pai, mais uma vez te agradecemos, te bendizemos, eu louvo ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui esteve presente, pelos aqueles que não puderam, ó Pai, que o Senhor desperta, o Senhor dê força, que o Senhor possa estar fortalecendo para que eles possam participar, ó Deus, e venha concluir o curso, que ninguém venha desanimar, ó Pai, que somente pelo Teu Espírito Santo e pela força do Senhor podemos continuar caminhando e, acima de tudo, estudando. Deus, desperta cada dia mais, dê força, que tudo que foi ensinado aqui possamos vir colocar em prática, que não venhamos a ser cristãos, ó Pai, inconstantes, pessoas que não têm um objetivo na vida, que não sabemos programar a nossa vida e, acima de tudo, ó Pai, que possamos cumprir, ó Deus, com o nosso papel social, com o nosso papel como cristão, a saber viver, ó Pai, em sociedade, a saber amar o nosso próximo, a deixar, ó Pai, dentro de nós o Teu Espírito agir, nos convencendo, ó Pai, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Seja conosco, ó Deus, que cada um o Senhor guarde nesse resto de noite, dando vitória em nome de Jesus. Bem? Amém. Amém. Irmãos, todos ficam na paz e tenham uma excelente noite. Amém. Amém. Bem? Paz Ficam também. na paz de Cristo. Amém.